Olá vocês! Hoje vamos falar sobre modelos de linguagem. Essa é uma peça-chave em diversas aplicações de NLP, como a tradução automática e outras. Por exemplo, quando você usa o teclado do seu celular e em sumarização, em vários problemas de processamento de linguagem natural, modelos de linguagem eles são uma peça-chave. Então, basicamente, o que é modelo de linguagem? De uma forma bem simples, quando você vai criar um modelo de linguagem, você gostaria de predizer qual palavra é a próxima, tá certo? Então, por exemplo, a gente tem nesse exemplo aqui, ó, o aluno abriu o seu, ok? E a gente tem livro, computador, caderno, né? São prováveis palavras que podem aparecer depois desse contexto que nós chamamos, que é o aluno abriu o seu, tá certo? Então a ideia de modelos de linguagem é que eles aprendam uma distribuição de probabilidade sobre as palavras, tá certo? Então a ideia é qual a palavra mais provável dado as palavras que já apareceram, que a gente chama de contexto. Porque aprendendo essa relação entre as palavras, você vai aprender como essas palavras estão relacionadas umas com as outras. Então, por exemplo, você nunca vai, quando, né, se você vê uma frase assim, o aluno abriu o seu, você nunca vai falar o seu monitor ou o seu janela, não faz sentido, tá certo? Mas, por exemplo, o aluno abriu o seu livro, o seu computador, o seu caderno, faz sentido. Então você gostaria de criar um modelo, né, de Deep Learning, que ele aprenda essa relação, aprenda quando você dá esse contexto, por exemplo, o aluno abriu o seu, você gostaria que o modelo gerasse palavras que são mais prováveis de aparecerem nesse contexto. Essa é a ideia de o que é um modelo de linguagem. Vamos falar um pouco mais formalmente aqui, tá certo? Então, formalmente, dado uma sequência de palavras, então cada XD são uma palavra, x1, x2 até xt. T é o tamanho dessa sequência, a gente pode pensar como uma sentença, tá certo? E dado essa sequência de palavras, o que o modelo quer fazer é qual que é a probabilidade da próxima palavra ter mais um. Então, dado que você tem, né, a palavra 1, a x1, x2, x3 até xt, é o tamanho aí do seu contexto, da sua sequência, você gostaria de dizer qual que é a probabilidade da próxima palavra. Mais formalmente é isso. O modelo ele tem que aprender essa distribuição. Então, dado que você deu essa sequência até t, qual é a probabilidade de você gerar a palavra em t mais 1? Correto? Você quer aprender essa distribuição. E um modelo de linguagem te permite fazer isso. A gente vai desenvolver uma rede neural, que ela é um modelo de linguagem, essa rede neural vai aprender a fazer essa tarefa, para dizer a próxima palavra dado o contexto. E você usa modelos de linguagem todo dia. Se você está usando aí o teclado do seu celular, ele está predizendo qual a próxima palavra, né? Ele te sugere qual a próxima palavra, aí você está usando o modelo de linguagem. Quando você digita lá no Google alguma coisa, o Google sugere para você, para completar a frase que você está escrevendo, ou sua pergunta, isso também é o modelo de linguagem que está te sugerindo. Então a gente usa em vários casos. Então aqui eu gostaria de dar uma intuição de como construir o modelo de linguagem que usa redes neurais, tá certo? Então, vamos supor que a gente tem como entrada uma sentença, né, uma sequência de palavras. Cada uma dessas palavras aqui, x1, x2, x3 e x4, elas, cada uma delas tem um vetor, né, um vetor de números reais, né, que a gente pode chamar esse vetor de E1, E2, E3, E4, que a gente chama de word embeddings. Se você quiser saber mais sobre o word embeddings, dá uma olhada nesse vídeo que eu explico mais a intuição sobre o word embeddings. Mas a ideia é, para cada palavra dessa, você vai ter um vetor daquela palavra, né, um word embedding, e você vai usar esses word embeddings, ou essas representações de palavras, a gente também pode chamar assim, como entradas para a sua rede. E a ideia basicamente é o seguinte, você vai multiplicar esses word embeddings, ou representações de palavras, por uma matriz, né, que é uma matriz de pesos da rede neural. Então, geralmente, você vai multiplicar esse vetor todo de embeddings. Na verdade, ele é uma concatenação de cada representação de palavra de cada palavra. Então, a palavra x1 ela tem esse vetor, a palavra x2 ela tem esse vetor correspondente, a palavra x3 tem esse, e por aí vai. Você concatena esses vetores. O que é concatenar? Colocar um na frente do outro ali, você concatena isso, e essa vai ser a entrada para sua rede. Então a entrada vai ser esse E, que é a concatenação deles, você vai multiplicar isso por pesos, né, uma transformação linear, você tem um bias aqui, que você pode utilizar, e você vai ter uma função. Por exemplo, você pode usar uma sigmoide aqui, que é uma não linearidade, né?
E aí você vai ter a representação final gerada por essa camada, que é a camada escondida aqui. Após isso, você vai multiplicar o H, que é a representação nessa camada apreendida por aquela sequência, por outra matriz, que é o U, que é outra matriz aqui, outra transformação linear. E essa matriz ela vai gerar um novo vetor, e esse vetor, o tamanho dele, né, as posições dele, o tamanho dele é o vocabulário do seu modelo. O que é? Todas as possíveis palavras que o modelo pode gerar. Então, se o modelo ele pode gerar 100 palavras, né, então o vocabulário, o tamanho do vetor vai ser o tamanho do vocabulário que é 100 palavras. Essa é a ideia. E o que acontece? Esse vetor, você quer transformá-lo em uma distribuição de probabilidade, onde os valores desse vetor eles vão estar entre zeros e uns, e a soma deles ela dá 1. Né? Isso é uma distribuição. E a ideia é que, para fazer isso, você usa o softmax, né? Que é uma função que ela vai transformar números reais em números entre 0 e 1, e quando você soma todos, vai dar 1. E aí a sua saída aqui é o Y chapéu aqui, que ele vai te dar essa distribuição. Né? A gente pode pensar aqui de uma forma visual, né? Que, por exemplo, na hora que você pergunta, né? Na hora que você coloca na rede, os estudantes abriram seu... E aqui, com alta probabilidade, você tem livros e laptops. Né? Então, são palavras que ela tem alta probabilidade. Cada posição dessa é uma palavra e você vai falar qual que é a probabilidade daquela palavra ser a próxima baseada no número gerado ali, né? Utilizando esse softmax. Então, essa é a ideia de um modelo neural para modelagem de linguagem, ok? Na verdade, esse modelo foi um dos primeiros modelos neurais para modelagem de linguagem. Ele foi proposto entre 2000 e 2003, ali, é um paper seminal na área, feito por pesquisadores bem famosos na área, e foi o começo da utilização de redes neurais para esse problema. Só que a gente tem um problema aqui. A gente tem um problema que, do jeito que esse modelo é implementado, a janela ou o contexto, ele é fixo. Por exemplo, aqui a gente só consegue colocar 4 palavras por vez. Você não consegue colocar 5, você não consegue colocar 3, e sua sentença for menor, e se seu contexto for menor ou for maior. Isso é um problema, porque aqui você só consegue colocar 4 palavras por vez. A gente chama que a janela, né, o contexto ali é fixo. Então, como resolver esse problema? A ideia é que nós precisamos de uma arquitetura que processe qualquer tamanho de entrada. Não só contextos com 3 palavras, com 4 palavras, com 5 palavras, mas de uma forma que você gostaria de uma forma de processar qualquer tamanho de entrada, porque, né, as frases, os contextos, eles variam. Então, como fazer isso? Então, para esse tipo de problema, a gente tem uma arquitetura de redes neurais muito poderosa, chamada redes neurais recorrentes. Essa é a primeira implementação. Existem implementações mais avançadas, como LSTMs ou GRUs, mas aqui vamos focar só na intuição do que são redes recorrentes, tá certo? A ideia de redes recorrentes é aplicar o mesmo peso W repetitivamente. E a ideia é você utilizar o mesmo conjunto de pesos, a mesma rede neural, para cada palavra da sua rede. E você faz isso de forma recursiva. Você usa aquela rede neural, por exemplo, para calcular a representação da palavra x1, depois da palavra x2, depois da palavra x3 e por aí vai, utilizando os mesmos pesos. Note que no exemplo anterior, para cada posição, para cada palavra, você fazia os cálculos com pesos distintos. Aqui não, você vai usar o mesmo peso, né, ou o mesmo conjunto de parâmetros ali, vamos dizer assim, para calcular a representação de cada uma das palavras. É basicamente essa a ideia. Então, mais precisamente, para cada palavra da sua entrada aqui, você vai ter o embedding dela, como nós já falamos anteriormente, é 1, é 2, é 3, é 4, mas agora você vai ter, né, um conjunto de parâmetros aqui que ele vai ser reutilizado para cada um desses passos aqui, a gente pode pensar, né, porque isso é recursivo, você vai usar o mesmo peso para cada passo. Além disso, a gente também tem um vetor H, que ele é o vetor da representação da palavra anterior. Então, ele vai ajudar também, esse vetor, a calcular a representação da próxima palavra, tá certo? Então, para você gerar a representação, por exemplo, da palavra E2, você vai utilizar o conjunto de parâmetros ali, e esse conjunto de parâmetros, ele é aprendido e é atualizado baseado no contexto anterior, nas palavras anteriores, nesse caso aqui H1, tá certo? E aí você faz isso para cada palavra. Né? Note que, por exemplo, quando você vai calcular a representação da palavra X4 aqui, né, que é a representação H4, você vai usar o conjunto de pesos que ele é influenciado pelas palavras anteriores, né? Porque a gente pode pensar isso aqui como uma recursão
onde para cada palavra você está atualizando, gerando a representação dessa palavra baseada em parâmetros que são ajustados baseados no contexto anterior. Nós vamos ter vídeos explicando mais em detalhes o que são redes neurais recorrentes e as equações, mas a ideia aqui intuitiva é que para cada peso, para cada palavra né, que você quer aprender a representação, você vai utilizar um conjunto de parâmetros que são aprendidos, né, e são atualizados baseados no contexto, vamos dizer, anterior dessa palavra. O contexto anterior são as palavras anteriores, você pode pensar assim. E no fim a gente tem a mesma coisa, a gente vai pegar essa representação final aqui e vai, né, multiplicá-la aqui por uma matriz de pesos, você vai ter a sua representação, você vai usar o softmax do mesmo jeito, do tamanho do vocabulário, de possíveis palavras que você pode gerar, e você vai ter essa distribuição. Né? Então, o que você alterou do modelo anterior para cá é que ao invés de você calcular essas representações de uma forma fixa, você usa uma recursão, a gente pode pensar assim, para calcular a representação das palavras baseadas no mesmo conjunto de parâmetros. Isso é muito importante. Vamos falar então das vantagens, né, de Language Models ou modelos de linguagem com RNNs. Né? Então, uma vantagem óbvia é que você pode processar entradas de qualquer tamanho, porque isso é uma recursão, você vai só utilizando o mesmo conjunto de parâmetros para cada palavra, em cada tempo, vamos dizer assim, cada passo. Né? O tamanho do modelo ele não aumenta com a entrada. Se você for lembrar do modelo anterior proposto anteriormente, se você quisesse ter, por exemplo, uma entrada de tamanho 5 ou tamanho 6, enfim, o seu contexto ali, você teria que alterar o modelo, e isso não escala. Se você tiver uma entrada muito grande, você vai ter que ter um modelo muito grande. A ideia com RNNs é que o tamanho do modelo não aumenta com a entrada, porque isso é uma recursão. Só que tem também um ponto não muito bom. Por exemplo, o modelo é lento, porque você tem que fazer o cálculo desse para cada tempo da sua rede, e isso não pode ser feito paralelamente. Por quê? Porque você precisa dos passos anteriores para calcular o próximo passo. Entendeu? No exemplo anterior, a janela era fixa, mas você fazia os cálculos em paralelo. Você fazia todo o cálculo da rede, né, a multiplicação ali das matrizes e todo o cálculo de uma forma paralela. No caso de RNNs não, é sequencial, porque você depende dos estados anteriores para gerar o próximo estado. E um outro problema também com RNNs é que se você tem uma sequência muito grande, você pode ter problema para acessar informações bem do início. Se elas forem importantes naquele passo atual, né, para você gerar uma representação para a palavra, se você precisar de alguma informação bem no início da sua sequência, isso pode ser problemático. Existem vários trabalhos que eles resolvem esse problema, mas aqui nesse vídeo eu gostaria de explicar que isso é um problema que aparece em redes neurais recorrentes. É importante você saber disso. E como que o modelo é treinado? Então o modelo é treinado com o seguinte, você vai ter várias sequências de palavras, vamos supor que você pega um livro e você vai utilizar esse livro para treinar um modelo. Né? Ou a Wikipedia, pensa na página da Wikipedia, você vai extrair o texto da página da Wikipedia e quer utilizar esse texto para treinar esse modelo. Então vamos supor que você tem uma sequência, né, nesse corpus, ou nesse dataset, você vai ter uma sequência e essa sequência ela é de tamanho T, né, nesse caso aqui, e você gostaria de computar a distribuição de palavras, dado essa sequência, qual que é a distribuição de palavras a serem geradas. Então a ideia é que você gostaria de gerar uma distribuição onde palavras que são prováveis de serem geradas tenham probabilidade maior. Essa é a ideia de você que você quer treinar o modelo para aumentar a probabilidade das palavras a serem geradas baseadas nesse contexto. Ou seja, a ideia é maximizar a sua rede de tal forma que, já usando um treinamento, né, você gostaria de maximizar a probabilidade da sua rede gerar palavras corretas dado aquele contexto. Então, para treinar esse modelo, a gente precisa de definir uma função custo. A gente pode utilizar cross-entropy, né, ou entropia cruzada, para a gente aprender essa distribuição de palavras. E como isso é feito? Toda vez que o modelo gerar aquela distribuição de palavras ali, você vai ter o seu ground truth, né, que é um vetor onde todas as palavras são zero e você tem o valor 1 na posição da palavra que você quer predizer como correta. Né? E a ideia é você usar cross-entropy para você, dado esse vetor da palavra correta e dada a sua distribuição, você vai usar cross-entropy para você maximizar a probabilidade daquela palavra ali aparecer. Né? E aí,
isso é feito com cross entropy, né? Aqui você tem a atribuição para cada palavra do seu vocabulário, você vai ter a probabilidade daquela palavra e você vai ter o ground truth, né? Que no caso aqui vai ser 0 para todas as palavras que não são a palavra que você gostaria de predizer e vai ser 1 para a palavra que você gostaria de predizer. Então na hora que você, como é só 1 para a palavra que você gostaria de predizer, a fórmula aqui ela vira apenas né, todos os outros valores que são zeros some, né? Porque isso aqui é uma soma, então vai zerar tudo e você vai ter só a cross entropy, né, o cálculo disso aqui, para aquela palavra que você gostaria de maximizar. Então a ideia é que você gostaria de maximizar a probabilidade daquela posição ali no seu vetor, do softmax ali, que é correspondente àquela palavra. Você quer maximizar aquela probabilidade. E você gostaria de fazer isso para todas as palavras da sequência. Então, dada a primeira palavra, você gostaria de maximizar a próxima, dada as duas, você gostaria de maximizar a próxima, dada as 3 anteriores, você gostaria de maximizar a próxima e assim por diante. Isso é feito... por exemplo, vamos supor que o tamanho da sequência é t, né? Então você vai calcular essa cross entropy para cada posição. E você faz isso para uma sequência e você pode fazer isso também para o seu dataset inteiro, para todas as sequências do seu dataset. Essa basicamente é a ideia. Então aqui para dar uma intuição de novo, você tem o seu corpus, que são as palavras de entrada, né? E aí você vai, para cada uma dessas palavras, você vai gostaria de gerar a probabilidade da próxima palavra baseada nela. Então usando o D, você gostaria de maximizar a probabilidade da palavra student, né? Porque é a próxima palavra. Então, aquele caso que eu expliquei, ele se aplica aqui. Você vai calcular a cross entropy entre a distribuição gerada por essa parte da rede aqui e a distribuição onde você tem 1 na posição da palavra estudante e 0 para todas as palavras. E você faz isso para cada palavra. Você está aqui na student, você gera a distribuição de palavras baseada na palavra student, e você faz a mesma coisa. Você gostaria de que essa distribuição maximizasse a próxima palavra, que aqui no caso é abril, e assim por diante. Então você calcula essa função custo para cada posição aqui da sua rede, para cada tempo, a gente pode pensar assim, tá certo? E você faz isso para todas as sequências que estão disponíveis no seu dataset. Ok, então gerar texto é uma coisa muito importante. Esses modelos eles são capazes de gerar texto, né? Então existem exemplos né, em várias aplicações onde você dá lá um pedaço de texto e o modelo completa aquilo com alguma história, alguma coisa assim. Então esses modelos são muito importantes para predizer palavras, por exemplo aí no seu teclado do seu celular, ou quando você está digitando um e-mail no Gmail, ele te sugere completar o e-mail, ou no Google, enfim, tem várias aplicações. Isso também é utilizado para reconhecimento de fala, né? Se você usa aí algum software de reconhecimento de fala, Alexa, ou Siri, ou Google Assistant, qualquer uma dessas, existem módulos desses sistemas que utilizam a modelagem de linguagem, porque isso é muito importante para o modelo entender e organizar ali o seu entendimento do que você está querendo falar com ele. Tradução automática, né? Por exemplo, o Google Translate, ele usa também essas ideias de modelagem de linguagem, enfim. Isso também é uma parte desses modelos. Correção de texto também, quando você digita aí algum texto errado no Google e ele corrige, ou em algum editor de texto, ou enfim. Esses modelos também eles podem utilizar modelos de linguagem. E, por exemplo, reconhecimento de escrita à mão, quando você usa algum aplicativo que você escreveu alguma coisa, né, em letra cursiva, por exemplo, ele transforma isso para caracteres digitais, né, enfim. Esses modelos também, eles têm parte deles que utilizam modelos de linguagem para ajudá-los a transformar, né, de dígitos ou de coisas escritas à mão, né, para texto, né, usando caracteres, né, que a gente usa digitais, vamos dizer assim. Então é isso, pessoal. Eu expliquei o que são modelos de linguagem, né, de uma forma intuitiva como eles funcionam, por que eles são importantes, entendeu? Se você gostou, dá um joinha aí, se inscreva no canal, tá certo? E clica no sininho aí para receber mais vídeos, tá certo? Um grande abraço, até mais.